A vida espiritual é todo um processo de configuração a Cristo, desde o início até o fim. Não tem nenhum momento que não seja configurar-se a Cristo. E não existe uma configuração a Cristo se não tem uma transfiguração. Isto é eu pensar a minha vida iluminada pela luz de Cristo, mas que não só atinge os meus olhos, não só atinge a minha consciência, como atinge o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Nós somos transfigurados por Cristo. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, esses 3 apóstolos, vai a uma alta montanha, hoje conhecida como o Monte Tabor, onde Jesus ali esteve, que foi identificado lá para o século IV, que ali era a montanha, o monte onde Jesus esteve, e onde ali também estiveram espiritualmente Moisés e Elias, né? e os 3 apóstolos. E ali Jesus transfigura diante deles, e o rosto de Jesus brilhava como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Santo Agostinho vai dizer que as roupas de Jesus ali representam a igreja. A igreja, porque a igreja ela é sustentada por Cristo. Cristo é o esposo da igreja. Então, se as vestes são brancas, se a igreja tem uma veste pura, é por causa do seu esposo, que transfigura todos os pecados, que transfigura todas as traições, que transfigura tudo. É a força de Cristo, da luz de Cristo, que ilumina, que purifica. E ali aparecem Moisés e Elias. E Moisés e Elias vai ser reconhecido por Pedro. Isso é muito interessante, um dado que nem sempre é percebido. Quando Pedro diz: Senhor, é bom ficarmos aqui, se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O fato de Pedro reconhecer Elias e Moisés significa que Pedro conhecia as Escrituras. Pedro estava dentro dessa tradição. Pedro não era um ignorante das Escrituras, ele conhecia, era um homem simples, mas conhecia as Escrituras, que para reconhecer é preciso saber. Por que os fariseus não reconheceram Jesus? Por quê? Conhecia muito bem a lei, mas não conhecia Jesus. Os discípulos ainda também não reconhecem Jesus profundamente, embora Pedro tenha feito a sua profissão de fé na humanidade, na divindade de Jesus, dizendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas isso foi uma revelação do Pai. Pedro ainda não compreendeu isso, mas ele conhece as Escrituras. Ele sabe que Jesus é o Messias, é aquele esperado, é ainda um Messias sem a cruz. É ainda um Messias sem a cruz. Só depois da morte e ressurreição, envio do Espírito Santo, é que os apóstolos vão entender a morte de Jesus. É que os apóstolos vão entender a missão de Jesus. Não aquele Messias esperado. Tem algo muito além. Não é o reino deste mundo. Então Pedro tem esse reconhecimento que é importante salientar. Depois uma nuvem luminosa cobriu com a sua sombra. E aí tem uma voz, que é a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o.
escutá-lo. Quando Jesus chama atenção para escutar a sua palavra, como nós já vimos em semanas passadas, Jesus está dizendo aquilo o que deseja o Pai, que nós escutamos o seu Filho, que nós escutemos o seu Filho e que a nossa vida seja modificada, transfigurada a partir desse ensinamento de Jesus. Você quer transfigurar a sua vida? Isto é, fazer brilhar no seu rosto a luz de Cristo, fazer brilhar toda a sua existência à luz de Cristo. Comece a vida espiritual. Não deixe para amanhã. E o que é essa vida espiritual? A vida espiritual é rezar, é se encontrar com Deus como um amigo, como um dependente dele. É resgatar esse amor por aquilo que Deus ama. É deixar-se amar por Deus e amar os outros. Porque uma vida espiritual só com oração, sem a caridade, é fantasia. Uma vida espiritual com amor, sem uma oração, é filantropia. Então, é fazer esse bem, mas um bem transfigurado. É Cristo que faz em mim. É o amor de Cristo que me faz fazer. Então, os discípulos, quando ouviram essas palavras do Pai, atenção, uma coisa aqui. Os discípulos até então, eles tinham escutado Jesus, porque o Pai já tinha falado uma outra vez, que é no batismo. João Batista, os discípulos não tinham sido ainda chamados. Agora os discípulos escutam o Pai falar. Até então tinham escutado Jesus. E eles ficaram muito assustados. Eles caíram com o rosto em terra. E Jesus se aproxima deles e toca. E diz: levantai-vos e não tenhais medo. É um imperativo. É levantai-vos. E Jesus vai pedir aos discípulos para não contar para ninguém. Por que não contar para ninguém? Porque contando, as pessoas não vão conhecer a realidade. Elas não vão acreditar. Elas vão entrar numa euforia de fantasias terrível. E que adianta contar se ainda a verdade não pode ser compreendida? Que o Senhor nos transfigure. Que o Senhor transforme a nossa vida. E que a nossa vida seja constantemente manifestação da luz de Cristo no mundo, onde quer que nós estejamos. Amém.